nossas aulas. Então, em primeiro lugar, pessoal, eu peço que depois, hoje eu não vou fazer uma projeção aqui do plano de ensino, para a gente ir item a item, porque eu acho importante que a gente consiga conversar e que vocês possam depois olhar individualmente e trazer as dúvidas que vocês tiveram ou os questionamentos, como for, para a próxima aula, certo? Então, o que a gente vai falar a partir de agora? A gente vai ter uma disciplina de 60 horas, encontros semanais que nós vamos fazer nas quintas-feiras. Algumas semanas nós vamos programar um encontro síncrono, que é esse aqui, que a gente vai estar junto, que vai ter os temas, e vocês vão saber previamente do que a gente vai tratar. E, ao mesmo tempo, vocês também terão que dedicar um pouquinho, né, de tempo de vocês para as atividades. Então, eu tinha muito a metodologia, muito o método da gente conseguir mesclar ao mesmo tempo o que é expositivo com o que é mais prático. Então, eu gosto muito de trabalhar com reportagens, com questões novas. A internet está aqui cheia de coisas boas para a gente, ainda mais para nós da área do cooperativismo. A gente tem diversas publicações que são oficiais e que nós podemos utilizar. Então, isso a gente vai conseguir fazer. No momento presencial, ele se torna muito mais fácil porque nós conseguimos mesclar dentro do nosso horário de aula. Nós, como nós já falamos, pensamos bastante no tempo que tanto o aluno quanto o professor fica em frente à tela, né, em frente ao computador, e nós sabemos que nós não vamos utilizar esse tempo tão grande quanto a aula. Então, normalmente, eu não vou fazer uma aula que vocês tenham uma primeira parte síncrona, tenham um intervalo e tenham que voltar. Então, fiquem bem tranquilos assim, e por isso que eu peço novamente, igual já falei antes, que vocês possam participar, independente de vocês não conseguirem chegar no horário. Claro, quem pode, faz uma forcinha, vai conseguir chegar no horário. Vocês sabem que essa flexibilidade que acontece dentro do Rede é a de que vocês poderão assistir a aula, fica a critério do professor, né, se ele vai gravar ou não, dependendo do tipo de atividade. Quando a gente tem mais com exposição do conteúdo, conversa sobre o conteúdo, é bem tranquilo. Eu normalmente tenho essa disponibilidade de gravar e colocar a aula ali para vocês. Então, para que todos possam também participar. Mas isso não significa que vocês não estejam, né? Não é pela questão da flexibilidade de poder estar ou não, mas vocês precisam também ter esse compromisso para poder acompanhar o conteúdo, certo? Então, hoje, como é a nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho de como que isso vai funcionar. Então, lá no plano de ensino, eu começo de trás para frente. Eu gosto de falar primeiro da parte de metodologia, avaliação, para depois a gente olhar para a questão do conteúdo. Então, em relação à metodologia, como é que nós vamos fazer? A proposta é que a gente faça várias atividades. As atividades vão ser distribuídas dentro das propostas dos conteúdos e ao longo do semestre. Essa porcentagem das atividades, elas vão ser divididas dentro das atividades, vão gerar uma nota com peso 10, e lá no final vocês vão fazer uma outra prova que vai gerar uma outra nota também com peso 10. Ou seja, então o aluno, ele precisa ter esse regramento, mesmo sendo à distância, mesmo tendo a flexibilidade da frequência, para que ele possa acompanhar. Então, muitas vezes a gente vai ter atividade daquele conteúdo que a gente discutiu. Ou vocês vão primeiro ler a questão teórica e depois trazer para a aula em forma de discussão. É mais ou menos o que a gente vai propor umas aulas daqui para frente, que vocês vão fazer pesquisa, vão trazer algumas coisas para poder conversar aqui em aula. Então, o material vai ficar sempre previamente, as atividades, a nossa programação é a metodologia que eu uso, tá, pessoal? Então, isso, né, cada professor define. Eu acho importante deixar um prazo bom. Então, os prazos quase sempre vão fechar de 7 em 7 dias. Então, o que vai acontecer? Que a atividade está aberta, relacionada ao tema X, e ela fica 7 dias aberta. A professora postou hoje, que é dia 14, vai ficar aberta
até a outra semana, e assim sucessivamente, porque não quer dizer que vocês terão atividade para fazer em casa de todas as aulas, entenderam? Então, é uma questão da gente conseguir se organizar. Por isso que eu acho que o regramento para se ter as aulas à distância, ele se torna muito maior, porque todos nós também estamos vivenciando mais tempo em casa, estamos, né, fazendo as nossas outras atividades, as questões de interferência. Eu vejo muita gente falar para a gente, né, trazer até os professores o questionamento de que é difícil, não tem um ambiente específico na sala para estudar, muitas pessoas moram juntas, então precisam dividir esse espaço, e a gente entende que tendo um prazo maior é mais fácil de vocês fazerem. Mas as atividades postadas, elas devem ser realizadas dentro do prazo da postagem. Então já tem um prazo grande porque é para permitir a possibilidade de que todo mundo possa fazer. Porque também, pessoal, dentro dessa flexibilidade, não se pode deixar a disciplina andar de qualquer jeito, no sentido de que cada um vai querer fazer de uma forma. Então, é por isso que a gente conversa lá no primeiro dia e coloca quais vão ser os nossos métodos e como que nós vamos fazer. Então, essa seria a nossa discussão em relação à metodologia e em relação à avaliação. Uma avaliação ao longo do semestre, que vai permitir várias, né, partes do conteúdo, e vocês vão fazendo, vão postando e vão recebendo esse feedback, e, ao mesmo tempo, uma avaliação maior lá no final. Desculpa, Henrique, tá com a mãozinha levantada ali, eu não sei se era algum questionamento já, eu vi desde antes, só não quis cortar minha fala ali no meio, ou se foi por engano. Está aparecendo aqui para mim. Qualquer coisa tu nos chama. Quanto à metodologia, o que vocês acham, pessoal? Tem algum questionamento? Nosso cronograma ele é bem longo, né? Vocês viram que esse semestre... na hora da apresentação. Beleza. Cristiane levantou. Fala, Cristiane. Pode perguntar. Prof, não é tanto assim metodologia, mas é no sentido do horário. O semestre passado, os professores, a maioria, estava liberando para a gente começar às 7h15. Daí eu queria saber com a senhora como que vai proceder nas aulas da senhora, se a gente pode começar às 7h15 ou... Eu normalmente faço assim, eu entro às 7, programo para 7. Semestre passado a gente tinha uma turma que estava bem difícil de iniciar às 7 ou 7h05, e a gente convencionou 7h15. Se for de consenso de todos para iniciar às 7h15, a gente pode iniciar. Só eu não gosto de colocar o início para 7h15, a gente fez um acordo assim com a outra turma. A gente coloca que vai abrir a sala às 7 horas, ou pode colocar 7h05, mas 7h15 o pessoal tem que estar. Porque senão, o que acontece? Tu coloca lá 7h15, daí o pessoal acha que tem os 10 minutos em cima do 7h15. Quando a gente vai ver, é 7h30, nós estamos recém iniciando a aula. Então, eu gostaria de fazer assim, ó. Prefiro convencionar que a gente abre as aulas síncronas às 7, e eu posso dar um tempinho. Não inicio antes de 7h10, por exemplo, né? Dou 10 minutinhos, 7 minutinhos ali, vou vendo mais ou menos quantos chegam. Claro que alguém que chegou às 7h30, ele vai perder um pedaço do conteúdo, não tem como. Então, eu posso fazer essa flexibilização. A gente vai ter aula síncrona na semana que vem, que daí a gente vai iniciar mesmo o conteúdo. Hoje a gente vai conversar só superficial aqui, para dar esse start, né, esse início, e nós podemos ver a semana que vem. Pode ser, daí a gente entrar num consenso, só é ruim para a gente se convenciona um horário e mesmo assim o pessoal ainda não chega, porque hoje, por exemplo, 7h10, 7h12, eu já tinha uma porcentagem bem grande de alunos, então é bom que a gente consiga participar dessa maneira. Claro que se alguém quiser, eu quero participar, mas eu só consigo, naquele dia, tive um problema, vou chegar às 7h30, pode entrar às 7h30, eu não vou ter nenhum problema, mas vocês fiquem, né, cientes de que vai ter que recuperar se quiser buscar mais alguma informação do que já foi tratado no início da aula. Eu acho que isso daí é bem tranquilo, a gente pode conversar. Daí semana que vem a gente marca igual, para 7 horas, começa um pouquinho depois, a gente pode ver como que fica para
para a disponibilidade de todos estarem aqui, a gente também render a aula. Tá? O que eu quero dizer é a gente não ter que voltar atrás, né, com o que a gente já começou. Pode ser assim? O que vocês acham? Obrigada, professora. Isso. Então tá, então a gente pode ir conversando. Pessoal, vocês vão ver lá no nosso conteúdo, se tiverem mais alguma pergunta, querem fazer lá no finalzinho, podem fazer. Mas vocês vão ver lá no nosso conteúdo que a gente tem uma divisão em alguns capítulos, tá? Para muitos de vocês, né, quem está regular no semestre, que está indo agora para o segundo semestre letivo, vai estudar o marketing pela primeira vez. Nós temos 2 disciplinas de marketing no curso e elas não são uma pré-requisito da outra. Então, independe se você cursou planejamento antes ou princípios de marketing antes. Mas eu sempre observo que a gente segue a sequência para quem está na sequência aconselhada. Então, lá no início, a gente precisa trabalhar uma parte mais forte, que eu chamo ali no conteúdo, como conceituações, fundamentos de marketing, que são a base para a gente começar o marketing. E como nós estamos trabalhando no marketing com o nosso foco em cooperativas, nós vamos fazer algumas, né, questões e algumas atividades que vão fazer com que a gente reflita dentro desses 2 meios, né, que são os que a gente vive, de olhar qualquer tipo de organização, de qualquer tamanho, mercado, porte, e, ao mesmo tempo, as cooperativas, também com as suas peculiaridades, porque muitos de vocês vão poder trabalhar nessa questão dos ramos, das diferenças que tem entre as cooperativas, mas a gente entender por que quando nós estamos falando do marketing em cooperativas, ele tem algumas coisas diferentes. Então, vocês vão ver que logo após essa parte inicial, vai dar mais ou menos ali pela nossa 3ª, 4ª aula, a gente vai falar também sobre o marketing dentro do planejamento estratégico e o porquê que ele tem uma inter-relação tão grande com missão, visão e valores das organizações. E aí tem uma parte comparativa que eu gosto de fazer e que a gente vai agendar para fazer isso aí, que é fazer essa comparação entre empresas que são cooperativas e outras que não são cooperativas. O que vai mudar? Porque quando a gente trabalhar aquela parte específica do fundamento, do centro, de quem é o centro, quem é o foco no marketing, a gente vai chegar naquele pontinho principal, que é entender a diferença do marketing quando a gente está falando do foco e de quem está no centro desse marketing em cooperativas. Aí a gente vai entrar nessa diferença. Não vai ser hoje ainda, mas a gente vai falar sobre isso. Então, nessa primeira parte, é uma parte mais conceitual, mais inicial, para a gente chegar até onde o marketing é hoje. Então, eu faço toda uma questão evolutiva para se entender o que nós vamos estudar e onde que nós temos as ideias já colocadas dentro dessa evolução que vocês certamente já viram em relação a mercado, em relação a consumidor, em relação a tudo que nós temos de transformação na sociedade, que ao mesmo tempo faz com que as organizações tenham que pensar diferente e entregar para consumidores diferentes. Eu gosto muito de falar sobre essas mudanças que aconteceram na pandemia. Usei muitas atividades, muitas reportagens no semestre passado, em qualquer uma das turmas, inclusive com o próprio técnico em administração, que eu também trabalho marketing lá, porque a gente parou assim num período onde se transformaram as próprias necessidades de todos nós, né, de todos nós como seres humanos, em função de uma mudança grande, de uma mudança global, de uma mudança mundial, a gente pode dizer. E agora a gente está entrando num outro patamar, que é um patamar de que é o que vocês estão vendo, né? As organizações novamente estão começando a divulgar, estão começando a pensar em como que elas vão retomar as suas atividades. Muitas não conseguiram fazer isso. E tudo isso está relacionado com coisas que nós vamos trabalhar aqui no marketing, que seguem ali na sequência, como segmentação de mercado, a gente vai trabalhar com as estratégias, comportamento do consumidor, toda a questão de como olhar isso dentro do marketing para se saber
realmente, assim, como que as organizações estão reagindo e como que elas conseguem, ao mesmo tempo, interferir. Então, é em cima disso aí que a gente segue dentro do conteúdo até chegar num modelo que eu trabalho com vocês, um modelo mais simples de um plano de marketing, que eu acho super importante, faz parte desse conteúdo de princípios que vocês possam aplicar em qualquer tipo de organização, qualquer tamanho de organização, e inclusive nas cooperativas, muitas precisam e teriam que ter um foco maior nisso, e aí fecharia nessa parte do plano de marketing, onde a gente faz análise dos mercados, o fechamento dessa disciplina. E na disciplina que vocês terão mais à frente, a gente trabalha mais especificamente os elementos de marketing com as estratégias de planejamento. Daí é o que a gente trabalha lá na segunda. Por isso que não tem uma questão de pré-requisito, mas todos vocês que estão na sequência aconselhada vão estudar primeiro princípios, que é da onde eu parto realmente do zero, dos conceitos iniciais, até a gente chegar na própria questão do planejamento, que é o foco da próxima disciplina. Daí para a aula de hoje, muita gente está assim, que legal, o que a gente vai trabalhar com marketing? Eu quero deixar assim algumas perguntas para vocês. Eu não quero as respostas ainda hoje, tá? Nós vamos iniciar a aula que vem com essas respostas. Eu sei que muitos de vocês, talvez seja a primeira vez que está tendo contato com o marketing, outros já ouviram falar, outros até mesmo, né, colegas que já estudaram em outros cursos, em outras áreas, mas o marketing sempre traz uma questão muito grande de atratividade. Eu imagino que para muitos a expectativa é como que a gente vai mostrar, porque a gente acha e enxerga que o marketing é aquilo que a gente está mostrando. Então, a primeira questão que eu vou deixar aqui no ar para vocês é para a gente pensar para a próxima aula, e vocês já vão ter um conteúdo, então já tem um conteúdo postado ali que vocês vão poder dar aquela estudadinha básica, mas tentar entender por que o marketing nos leva a pensar em aquilo que é visível, aquilo que a gente consegue enxergar. Existe uma interpretação, e eu costumo dizer que ela é uma interpretação popular, que tem uma grande confusão entre o marketing e propaganda. E a gente vai estudar aqui que a propaganda ela é apenas uma partezinha de um dos elementos do marketing. Mas se vocês saírem ali na esquina ou fizerem uma pesquisa lá no calçadão, as pessoas vão dizer que marketing é propaganda, ou marketing está relacionado com propaganda, ou a base de tudo é propaganda. Tem gente que até diz, né, eu tenho que ficar com a minha cara bonita, porque eu tenho que fazer meu marketing pessoal, que é a minha propaganda. E a gente usa mesmo que existe o marketing pessoal, mas que ele não é especificamente nem somente uma propaganda, e sim aquilo que a gente vai conseguir entregar para o nosso consumidor. E todos vocês, já vou te dar a palavra, Solano, e todos vocês, independente de onde vocês trabalham, onde vocês queiram trabalhar, no dia a dia, todos nós somos consumidores de diversas coisas. E vocês vão pensar assim, mas por que a gente precisa, lá na economia, a gente usa o termo, né, bens e serviços? Por que a gente precisa tanto de tanta coisa? Por que existe tanta coisa? Aí é uma outra perguntinha que eu vou deixar para vocês. Olha, nós já vamos pensando que não é só propaganda. A segunda perguntinha é a gente pensar onde é que tudo isso começa. Onde é que tudo começa no marketing? Então, vocês vão ver lá pelos conceitos que os conceitos do marketing, vou deixar para falar na próxima aula, a gente discutir essas diferenças entre a necessidade e os desejos, mas se vocês pegarem o Kotler, eu coloquei uma entrevista do Kotler ali para vocês, que é um dos papas do marketing, vocês vão ver que ele vai dizer exatamente isso, o centro de tudo é pensar o que as pessoas estão necessitando ou desejando. Vocês já viram aquelas estatísticas de produtos e serviços que aumentaram na pandemia? Vocês imaginem assim, passando por uma crise mundial, um monte de coisa ruim, né? Vamos pensar lá
pensar no hospital, pensar nos atendimentos, que muitas coisas não se tinha, e ao mesmo tempo um monte de outras coisas que as pessoas precisaram, necessitaram e puderam adquirir em função daquilo que estava diferente, daquilo que tinha mudado. A pandemia nos ensinou muitas coisas, né? Apesar de ter sido bastante chocante, de ter todo esse reflexo negativo das mortes, do atraso, a própria questão da vacina, mas vamos olhar assim, ó, quantos aprendizados. Vocês pensarem que o mercadinho de esquina, né? Eu digo o mercadinho de esquina não como pejorativo, mas como pequeno, ele pôde fazer e utilizar de recursos que um grande utilizava. Vender por aplicativo. Ter teleentrega, coisa que muita empresa não pensava, né? Vou entregar para teleentrega. Não, todo mundo vem aqui e compra aquilo que eu tenho. As pessoas fazerem aula por computador. Tenho amigas que fazem lá yoga. As professoras de yoga não davam aula online, porque era toda aquela questão do local, da importância, tudo. Mas chegou num momento que não, tu lá na tua casa, bota o teu tapetinho, teus instrumentos, a tua musiquinha e a gente vai fazer a aula, que nem a gente está fazendo a aula aqui. Então, essas mudanças, todas elas, e tudo que aconteceu, e tudo que já vem acontecendo, a gente vai falar de coisas que mudaram, de coisas que ainda podem mudar, e de como que a gente vai olhar esse mercado, todas elas estão relacionadas com marketing. Tudo. Solano, é uma pergunta? Diga. Desculpa, foi por engano aqui. Ah, então tá. Mas se fosse uma pergunta, pode fazer também. Tranquilo. Daí vem mais um questionamento, pessoal. Então, gostaria que vocês fossem anotando aí. Então, o primeiro questionamento de nós pensarmos no marketing como algo que tem a propaganda como um instrumento, mas que a propaganda não é o centro. A segunda questão da gente tentar entender que o começo de tudo isso é através das necessidades e desejos, né, de cada um de nós. E, ao mesmo tempo, um terceiro questionamento, que é pensar em relação ao marketing como um instrumento para que as organizações possam se manter, crescerem e buscarem aquilo que é o seu objetivo. E aí a gente vai chegar depois na discussão também em relação às cooperativas, porque tem algumas coisas que são bem interessantes e que são específicas do cooperativismo. Que a gente sabe muito bem numa cooperativa, a gente não vai usar a palavra lucro, né? Vocês já viram isso lá no iniciozinho. Mas por que ela não aparece a palavra lucro e ao mesmo tempo eu também preciso crescer, eu também preciso conhecer o meu consumidor? Então eu quero que vocês façam assim, ó, uma atividade, que não vai ficar uma atividade escrita, mas atividade de leitura, naquele material. A reportagem do Kotler, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, porque eu não tenho como iniciar a falar do marketing sem usar muitas das coisas que só ele escreveu por primeiro, muitos outros autores vieram e complementaram e seguiram, mas se a gente for falar da base, dos 4 P's, da evolução do marketing, todas elas têm a base com aquele famoso autor ali, que é o Philip Kotler, que eu coloquei a reportagem para vocês. E nos slides, a gente vai avançar naquelas questões mais importantes ali relacionadas com os conceitos, relacionadas com toda essa parte evolutiva do marketing, até a gente chegar nas tendências, no que nós vamos conseguir ver daqui para frente e poder discutir isso dentro da temática. Então, hoje, a minha proposta, eu sempre faço uma ideia inicial, é que vocês tragam, descubram, para que a gente possa discutir na próxima aula. Então, hoje eu não vou avançar no conteúdo, no sentido de abrir slides e começar com os slides, mas para que na próxima aula fique ainda essa expectativa de o que vai vir pela frente. Então, quais são as tarefas de vocês? Dever de casa.
dever de casa de vocês olharem direitinho o plano para vocês saberem certinho a nossa programação, das datas de todas as aulas, e que ao longo do semestre nós vamos combinando o que é síncrono, o que tem atividade, o que fica com atividade para fazer e muitas vezes não ter a aula no horário. A reportagem do Kotler e já aquele início ali para vocês pegarem a parte inicial da conceituação do conteúdo. Podemos fazer assim, esse nosso combinado? Então, é como se fosse a continuação da aula. Eu sei que muitos de vocês vão jantar, vão cuidar das crianças, vão fazer outras coisas agora, mas é como se fosse a nossa continuidade. Então, isso a gente tem que trazer para poder fazer uma discussão e uma abordagem bem legal na próxima aula, poder acompanhar aqui. E eu espero que os outros colegas, como a gente não teve, né, uma integralidade dos alunos aqui na primeira, que eles compareçam já à segunda, onde a gente já vai iniciar mesmo o nosso conteúdo, seguir a nossa sequência do que nós vamos estudar durante o semestre inteiro, que a gente possa se encontrar. Certo? Podemos combinar assim? Certo. Certo mesmo? Então, Sim. Vamos fazer o seguinte, para a gente poder... Sim. Sim, sim. Então, tá bom. Sim, sim. Ficou gravadinho,